Olá! Vocês acharam que a gente ia pular uma semana, né? Ia ficar de 15 em 15 dias, mas o quê? Estamos aqui, voltamos para mais um episódio, o 43º episódio do As Suas Marcas Podcast, o seu podcast semanal que você sabe tudo ou quase nada sobre atletismo, que a gente fica aqui conversando, divagando, falando sobre os mais diversos assuntos deste esporte que tanto gostamos. Boa tarde, Guilherme Curto, como estás? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, né? Mais uma semaninha começando. Vamos que vamos. Vamos lá. Nossa pauta hoje tá gigante. Primeiro de tudo, eu quero saber se já treinou hoje, né? Já treinou? Fez teu treino? Já, mas tenho treino de tarde de novo. Então hoje gravou, comeu, descansou e treinou de novo. Meu Rotina Deus do céu. intensa. Meu Deus. Não, eu não tenho treino de tarde, eu só treino de manhã. Fiz uma rodazinha lá na Redenção. Aumentando um pouquinho o volume, já avisando já o ano que vem, vendo o que, que a gente pode fazer. Eu peguei uma gripe semana passada, tava meio malzão assim, agora essa semana já deu uma. O corpo já deu uma respondida um pouco melhor, assim, já tá um pouco menos cansado, parece, assim, aquele sentimento de o cara fazer força para não correr nada, mas, mas é mais ou menos por aí. Eu não sei se tu chegou a ver, eu assisti agora de manhã no Corrida do Ar News ali, né, com o Sérgio Rocha, falando sobre uma criança de 10 anos que correu a maratona de Aracaju esse final de semana. Sendo que, cara, primeiro de tudo, assim, fazendo um juízo de valor aqui, que nem ele mesmo falou, né? Não vou expor os pais, não vou falar, né, da criança, tal, não vou expor a criança também, mas, cara, uma loucura e tal, tal, tal. Ele falou ali sobre isso. E, cara, eu fiquei, assim, ó, realmente muito espantado, porque, ao que o Sérgio comentou no vídeo ali, eles inscreveram a criança como uma pessoa de 40 a 44 anos. Então, já burlaram ali, né? Cometeram um crime de falsidade ideológica já na inscrição da criança na prova. E o mais absurdo de tudo isso é que, assim, a regra, né, brasileira não permite pessoas com menos de 20 anos correndo maratona. Então, assim, todo ano aqui na inscrição da Maratona de Porto Alegre a gente recebe, mas eu tenho 19, mas eu tenho 18, eu vou fazer 20 o ano que vem, só esse ano eu tô treinando, eu tô treinado. Cara, não pode. Simplesmente não pode ser aceita a inscrição, porque a regra é a regra, não, né? E se existe a regra com esse balizador de idade, é porque tem um fundo científico nesse propósito, né? Não é porque simplesmente, não, queremos barrar os adolescentes de correrem maratonas, né? Então, existe uma série de riscos para essas pessoas que começam a praticar, porque não é lá correr a maratona, né? Fazer todo o treinamento para a prova, que é um treinamento exaustivo, um treinamento de grande impacto, um treinamento que vai fazer com que as nossas articulações, nossos ossos, nossos músculos sofram adaptações, e a gente nunca pode esquecer que o nosso coração é um músculo, e ele sofre adaptações com o treinamento da mesma forma que o resto da musculatura. E, cara, me espanta assim muito essa falta de noção dos pais. Eu não sei se eu até queria trazer isso já nesse outro aspecto, assim, mas eu não sei se a gente criou uma cultura do corte, sabe? Onde tudo é feito para ter um corte para ser postado em 3 segundos no Instagram. Cada vez a gente vê a gente chegando de maneiras mais esquisitas nas chegadas das provas, porque para postar um vídeo de 3 segundos no Instagram ali depois para dar uma viralizada. A gente viu na indústria do corte muito grande. Eu não sei se isso foi de fato pelo corte, eu não sei, né? Eu não sei quem é a criança, eu não sei quem são os pais dessa criança, eu não sei nem da onde são, não sei nada sobre o assunto, só sei o que eu vi no vídeo do Sérgio e eu, cara, eu fiquei extremamente. Como o Sérgio fica no vídeo assim, cara, eu tô estarrecido com essa informação, porque o risco que esses pais colocaram nessa criança é um negócio surreal. Criança não tem que correr, criança tem que se divertir, criança não tem que treinar, criança não tem que ser exposta a exercício, criança tem que se divertir, gostar da atividade física, né? E por vezes os pais, não sei se é o caso, os pais às vezes colocam numa criança todas as suas frustrações esportivas, eles colocam no colo de uma criança, causando traumas psicológicos, traumas físicos. E tu vai lembrar, né, daquele caso, né, especial ali que a gente via todo final de semana no parque ali, toda semana, todos os dias no parque ali, do pai com o gurizão.
xingando o guri, empurrando o guri, falando pro guri fazer, falando pro guri repetir, fazendo pro guri, e o cara não virou em nada, né? Pelo menos que a gente saiba, o cara não é jogador profissional de futebol. Então, eu acho sim uma loucura. Não sei qual é a tua opinião sobre o assunto, mas eu assim, eu fiquei extremamente decepcionado com esses pais, assim, e extremamente decepcionado com. Na organização da prova, acredito que não tenha nada a ver, porque eles se inscreveram com uma idade que ele não tinha, né? Cometeram ali a falsidade, né, no ato da inscrição. Então, muito provavelmente, a organização da prova só ficou sabendo pela rede social também, né? Então, fiquei assim, totalmente triste assim com essa informação. Eu acho que o que tá começando a aparecer na corrida é o que acontece muito no futebol, né? São pais que criam expectativas, colocam nos filhos, e aí fazem de tudo, né, para que esse sonho, que muitas vezes é dos pais, aconteça. A gente vê tanto, né, no futebol, os pais tentando treinar seus filhos. Normalmente, né, um pai e um filho menino em parque, em campos, com a bola, e ensinando, e às vezes passando do ponto, cobrando demais o filho. E isso a gente vê frequentemente aqui no Brasil. Na corrida a gente não via tanto, né? E agora existem casos. Eu já vi até o ano passado, se eu não me engano, aqui tinha uma menina que, bem novinha também, os pais dando treino e exigindo muito dela. E a gente sabe, né? Quem não sabe, na verdade, a gente já viu muitos e muitos e muitos e muitos meninos precoces que aparecem com talento e que somem assim como aparecem. Tão rápido quanto aparecem, somem, porque a precocidade não é algo positivo, né? Eu acho que e antes disso, na seleção brasileira, se a gente for falar com a maioria do pessoal hoje da seleção brasileira adulta, tá? A maioria não tinha grandes resultados na categoria sub-18, na categoria sub-20. Eles foram, talvez às vezes porque começaram um pouco mais tarde ou não eram tão bons quando eram novos, porque não foram tão exigidos quando eram novos. E tiveram essa melhora constante e no adulto chegaram e tiveram ótimos resultados, né? Eu fui pegar a primeira seleção em 2019. Eu tinha 25 anos, sabe? E desde lá nunca mais saí da seleção. Então a gente não pode vangloriar essa questão da precocidade, porque a gente vê assim, quando uma pessoa ela é sedentária, ou até um menino, um jovem que não faz atividade física, a evolução dele no começo ela é muito rápida. Então se tu pegar uma criança que treina e uma criança que não treina, essa criança que começou a treinar, na verdade, ela vai ter uma evolução muito rápida, né? Mas a questão da estagnação, ela também, se ela evoluir, ela pode evoluir tão rapidamente que ela vai estagnar num certo ponto e aí vai ser muito difícil de evoluir. E isso que a gente vê tanto, e as pessoas se impressionam tanto, né? Ah, uma criança de 12 anos correu 16 e pouco nos 5.000. Bom, e para frente, sabe? Será que ela vai continuar evoluindo? A questão também dela perder a vida da juventude em prol do esporte, eu não acho positivo, sabe? Eu creio que hoje eu tenho a rotina que eu tenho, eu não, assim, não sinto falta de ir em festa, não sinto falta de ingerir bebida alcoólica, não sinto falta de muita coisa, porque eu tive esse momento, né, na minha juventude, eu tive esse momento quando, né, logo após me formar e tal, e eu sempre acho que é fundamental, sabe, os jovens ter esse momento também de, né, a gente fala aproveitar, mas assim, de fazer o que às vezes seus amigos também fazem, curtir aquele momento, porque se tu se tu entrar no mundo do esporte, da disciplina, do resultado, tão cedo eu acho que tu perde momentos tão fundamentais na tua vida que depois lá pra frente tu pode se arrepender, sabe? E às vezes também o esporte não vai dar certo, e aí tu perdeu aqueles momentos que você às vezes depositou tudo em algo que não deu certo. Eu não gosto muito dessa premissa que a pessoa fala, tem que ter só o plano A, não pode ter o plano B, eu acho. Eu sou um pouco mais consciente, assim, eu acho que tem que ter o plano B sim, mas essa questão da precocidade, agora na corrida, como tem esse boom do mundo da corrida tá acontecendo, a gente tá vendo os pais exigindo e até criando, né, Instagram para as crianças, postando os treinos, e a galera, em grande maioria, aplaudindo, né, algo que
tende a não dar certo, porque a gente, como eu já disse, a gente já viu muitos casos, né? E nem de tão precoces, cara. Às vezes um jovem de 18, 19 anos que surge como um baita talento, mas ele é exigido tanto, tanto, tanto com essa idade, que chega nos seus 20 e poucos, ele tem muita lesão, né? Ele não consegue evoluir mais, aí ele se frustra e ele desiste do esporte. Então tem que ter muito cuidado com isso, mas assim, 10 anos aí já passa total do ponto, né, cara? É um negócio que nem dá pra imaginar, né? Uma criança com 10 anos correr uma maratona. Eu tenho meus sobrinhos, assim, mas tá louco, não tem como tu pensar, né, em colocar uma criança fazer um tipo de esforço desse. E, e infelizmente, né, provavelmente tenha consequências, né, essa exigência que tá tendo agora. E tem que ter um cuidado maior, né, mas os pais falsificar a questão, né, pra escrever a criança, tudo pá, fica triste mesmo, né, ver algo assim e que não se repita, né, que sirva de exemplo para as pessoas reprovarem e se verem também nas corridas, assim, crianças fazendo isso, e tem que, né, falar com a organização, denunciar, porque é contra a saúde, né, daquela criança. Eu acho que é bem uma coisa bem importante de falar, assim, porque às vezes a gente sempre escuta nas notícias, a gente escuta nas redes sociais, a gente vê alguma coisa, eu sempre trago esse tema que é assim, um atleta africano com 19 anos venceu a meia maratona, sei lá da onde. Um atleta africano de 21 anos venceu a maratona, não sei da onde. E só que para esse cara de 21 anos chegar, ele começou precocemente, exatamente, como a gente, né, foi especializado precocemente. Tem duas questões. Uma, para esse cara de 21 anos chegar e vencer uma maratona de nível internacional, quantas centenas de crianças ficaram pelo caminho, que começaram e especializaram precocemente igual a esse cara que conseguiu. Ele conseguiu por daqui a pouco ter uma maturação um pouco mais cedo, por ele ter conseguido, por uma individualidade biológica dele, ter conseguido se especializar precocemente e não ter sofrido com isso. Mas também o que acontece é que esse cara especializado precocemente, a vida esportiva dele geralmente é muito curta. Então, o que acontece? A gente ouviu aquele atleta africano que ganhou aos 21 anos uma maratona, mas depois ele vai ali ter mais 2 anos de sequências boas ali e tal, e depois ele vai simplesmente desaparecer, porque ele não vai suportar, né, o treinamento, a sequência de treinamentos que aquilo resulta. A gente não pode se apegar, né, na exceção para aplicar a regra, é muito complexo, né? A gente tem que ver o que os estudos, né, falam, ele lê até, inclusive, no programa ali, o Sérgio lê uma carta enviada pelo doutor Ana Paula Simões, que é a maior especialista, né? Ela é diretora médica da maioria das grandes provas do Brasil, certificada pela World Athletics. Então, assim, ela mandou dizendo ali tudo que pode causar, né, de mal para essa criança que correu essa maratona. E eu achei legal aqui, enquanto tu falava, até eu achei duas coisas bem interessantes na internet quando comecei a dar uma olhadinha nesse tema. Um é do jornal Metrópolis, que diz que a criança chegou e apresentava muitas dores quando chegou, assim, aparentava estar sentindo muita dor. E aí eu abri aqui o Instagram, eles postam uma matéria ali, que é a questão, eles se pronunciaram, a Speed Produções e Eventos, que eu tive o prazer de conhecer até o pessoal da Maratona de Aracaju, me convidaram para ir lá correr a prova também, não deu por questão de agenda, mas eles botaram uma nota oficial aqui bem grande no site, no Instagram deles, falando a Speed Produções e Eventos vem a público esclarecer um episódio ocorrido durante a Maratona de Aracaju 2025. Nós, enquanto organizadores oficiais, seguimos rigorosamente as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, que determinam que a idade mínima para a participação de provas com percurso acima de 21,1 km é de 18 anos. É de 20 anos, na verdade. Foi identificado que um atleta de 10 anos de idade participou indevidamente da prova de 42 km. Durante a análise, constatou que a inscrição foi feita de forma irregular, utilizando a data de nascimento 19 de 1 de 83, correspondente a 42 anos, e a idade elegível para a categoria adulta. O pai do menor admitiu a fraude, assumindo em entrevista à Rádio FM, a Rádio Rio FM, que fez a inscrição utilizando o próprio CPF e adulterou os dados para permitir a participação indevida da criança. A Speed Promoções e Eventos, empresa com mais de 9 anos de atuação no mercado de eventos esportivos, é reconhecida pela seriedade, profissionalismo e compromisso com a segurança e saúde dos atletas. Reforçamos que todas as nossas provas seguem integralmente as normas e regulamentos oficiais da CBAT, não havendo qualquer
qualquer conivência com atos que violem essas diretrizes. A Federação Sergipana de Atletismo identificou de imediato no quilômetro 14,5 do percurso a presença irregular da criança. O responsável foi avisado que o menor não poderia continuar a prova. Contudo, o mesmo prosseguiu no trajeto, sendo registrado em mais de 3 pontos de fiscalização da arbitragem da FSA. Diante disso, a direção técnica e a chefia da arbitragem aguardaram a chegada da criança, que esteve o tempo todo acompanhada de um adulto identificado como o pai, para que a equipe de chipagem procedesse à desclassificação oficial. Verificou-se ainda o agravante da falsificação da data de nascimento, o que permitiu que o sistema de inscrição aceitasse indevidamente o cadastro e não o identificasse. No momento da retirada do kit, que se tratava de uma... Não é da... desculpa, ali errado. O sistema de inscrição aceitasse indevidamente o cadastro e não identificasse no momento da retirada do kit que se tratava de uma criança. A Federação Sergipana de Atletismo, FSA, está acompanhando o caso junto à organização, reforçando seu compromisso com o cumprimento das regras ética e integridade do esporte. Então, é muito louco, né? Tu vê que, tipo, 10 anos com o pai do lado, eu acho que, assim, é um troço surreal, assim, para mim é um troço que eu não consigo engolir esse assunto, assim, então é complicado, é difícil de proceder com esse tema. Pra quê, né? Essa que é a pergunta que eu faço. Pra que eu expor uma criança? Com certeza ela vai se divertir muito mais correndo ali 1.000 metros junto com as crianças da idade dela, 2.000, sabe? Levar essa criança pra pista, escrever num projeto de atletismo. Não tem, sabe? Uma razão lógica pra colocar uma criança a correr uma maratona com adultos, inclusive. É um perigo. A gente sabe que às vezes nós adultos, cara, se bate com alguém, a gente conhece pessoas que às vezes caem, né, de sofrer um encontrão, alguma coisa assim. Aí uma criança, né, tão nova, é muito perigoso mesmo, né? E espero que tenham aí as sanções devidas e sirva de exemplo para outros pais que, quem sabe, né, estão pensando em fazer o mesmo. Para as crianças é isso, deixa a criança se divertir, deixa a criança fazer o que ela quer fazer tão jovem e depois sim, né, se ela tiver o interesse em fazer um esporte de fato, focar, aí sim, acho que é possível, né, dar esse apoio e fazer esse investimento. Mas antes disso, cara, eu fui um cara que eu não tinha ninguém na minha família que praticava atletismo, né? Sempre gostei de esporte, fui apaixonado por esporte. Jogava bem novinho, tentava, né, jogar futebol, jogava basquete, mas fui assim, foquei no basquete até uma certa idade, até meus 14, e aí acabei não crescendo o suficiente para pensar em ter uma carreira e aí o destino me colocou, né, com o teu tio. Foi muito destino mesmo, porque eu fui estudar numa escola que o teu tio, que é o meu treinador, né, o José Florenal, era professor, e aí lá ele me apresentou o atletismo, mas se não fosse por isso, nem nem saberia, né, o que era atletismo, o que era corrida. E foi só com 15 anos, então, que ele começou a mostrar para nós, mas nunca, assim, já com 15 anos, ele nunca nos exigiu, né, de uma forma contundente, né? Ele foi mostrando para nós atletismo, fazendo com que nós se divertisse, isso no primeiro ano do ensino médio. E com isso foi despertando esse amor pelo esporte, esse amor pela corrida. E porque assim, treinar não é algo, cara, tu tem que para treinar, assim como a gente treina e o profissional, a gente tem que gostar muito do que faz. Então, não tem pai que obrigue, não tem ninguém que obrigue, que faça com que, né, a gente consiga fazer isso por muito tempo de modo saudável. E isso com que a gente vê, né? Às vezes pais que obrigam um filho a fazer um esporte, colocam os seus sonhos ali na carreira do filho, é bem difícil, né? Bem lamentável a gente ver. Como eu disse muito isso no futebol, né? Eu também vejo assim alguns exemplos do tênis, que é onde às vezes os pais, têm uma condição melhor, se obrigam o filho a fazer, mas acho que tem que ser o filho, a criança que tem que escolher nesse um certo ponto. Óbvio que às vezes tu pode direcionar, né? Não, ó, vai, tenta fazer, é legal, tal, a corrida. Mas chega um ponto que não tem como fazer. Ou o filho gosta, a pessoa tem também para ser um atleta, acho que tem que ter muito essa questão competitiva, né?
que isso não se desenvolve, acho que é muito da pessoa, tu ser competitivo, tu ter algo a mais, né? De querer realmente vencer, de muitas vezes você ter uma derrota e isso te motivar, ter essa frustração é importante. A gente vê até hoje, assim, cara, as escolas dando medalha para todo mundo. Não tem nenhum perdedor. Não, todo mundo venceu. Aqui não tem. Eu sou muito contra, né? A gente tem que sofrer. A questão da derrota é importante para a criança ver, né, o quão fundamental é se dedicar, é dar o seu melhor. E eu acho que esse espírito meu é muito por causa disso. Cara, durante criança, jogava futebol, jogava basquete, acho que nossa carreira a gente mais perde do que ganha. E é saber lidar sobre isso, né? E saber fazer com que a gente busque a vitória sempre. E até hoje eu vejo que a derrota sempre ensina mais, né? Que a vitória, porque no momento que tu ganha, 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 às vezes você não reflete, né, sobre o que tu tá fazendo, tu só vai no automático ali. E quando você perde, sempre tem esse momento de reflexão, de olhar para trás e rever, né, o que pode ser corrigido, o que pode ser melhorado, e às vezes não só no treino, mas na rotina, na alimentação, no descanso. E eu sou uma pessoa que sempre, na derrota, que aprendo mais, né? Eu tive algumas derrotas bem marcantes, assim, que Ó, o cara mudaram passando. muito, mudaram muito a minha, mudaram muito a minha reflexão, né? Tive muitos aprendizados. Uma foi essa prova, né, da milha, que eu olhei para trás e foi. Teve outra prova bem importante, foi o JASC, uma prova que, cheguei de muito favorito, assim, e perdi as duas provas que eu corri. Também me deu uma lição muito grande de entender que, cara, só ganha a prova depois de passar a linha de chegada. Não tem, pode ser favorito, pode não ser. Então, até isso serviu de lição. Às vezes, quando eu vou correr na Europa, que, cara, tem um favoritaço, um cara muito melhor que eu entro pensando que eu vou ganhar, sabe? Porque tudo pode acontecer. Tu pode estar num dia iluminado, o cara pode estar num dia não tão bom. E a gente tem que. O Paulinho, ele, ele faz aquela força até o final até cruzar a faixa, mas é o fundamental, né? E hoje a gente, com o decorrer da nossa experiência, a gente vai aprendendo, né? Com nossos erros, e isso é fundamental. É, eu acho que isso que tu falou é bem importante, assim, até no meio, não no meio profissional também, mas no meio do amador, até porque assim que acontece. O atleta amador, o amador mesmo, assim, aquele cara nada competitivo, esse cara provavelmente ele nunca vai ganhar uma prova. Ele nunca vai chegar na primeira colocação, ele tá ali participando, ele tá ali, que era o que essa criança também, eles botaram com o intuito, tipo assim, cara, não tem outra questão que não seja chamar atenção. E o que eu vejo assim, o atleta amador, às vezes ele se cobra como um atleta profissional, sabe? Mesmo que ele não vai ganhar a prova, mesmo que ele vai chegar numa posição muito lá atrás. E tem uma coisa que eu brinco, eu falo sempre assim que, cara, quando o cara ganha uma prova, quando o cara chega na frente dos outros, é legal, assim, é bom, o cara se sente bem, se sente feliz, se sente realizado, sente que o treino deu tudo certo, sente que. Cara, mas o cara, pelo menos pra mim, assim, o cara nunca se sente, tipo, incrível. O cara nunca se sente assim, caralho, eu sou muito bom, eu sou muito melhor que todo mundo. O cara sempre se diz, hoje eu fui melhor que os outros, hoje eu consegui correr melhor, hoje eu consegui chegar na frente dos outros. E quando eu perco, por exemplo, assim, o cara chega em segundo, terceiro, quarto, o cara não chega na primeira colocação, o cara pensa assim, cara, eu podia ter ido melhor, eu podia ter acertado aqui, feito assim, feito assim. Então, assim, a derrota te traz muito mais reflexão, a derrota te faz muito mais, te ensina muito mais a querer mais, a buscar aquela vitória, a querer, né, vencer novamente, porque vencer é bom, e só que ao vencer, ele não te ensina muita coisa, ele te ensina humildade, talvez, de não, sei lá, de não fazer alguma coisa, de não falar alguma coisa indevida, de não agir de uma forma indevida, mas a derrota te ensina, te traz muitas lições assim para tu ver onde tu pode melhorar, para tu ver onde tu pode crescer. E tem uma questão muito importante que eu sempre trago, isso já foi até tema de uma sessão de terapia, e também eu falo sempre com os alunos com relação a isso, porque, cara, quando eu fui correr a minha maratona, eu pensei, muita gente perguntou para mim assim durante e depois ali se eu estava muito nervoso, antes de correr a prova, antes de largar, antes de fazer a prova.
Cara, eu juro que a maratona foi a prova que eu menos fiquei nervoso em toda a minha vida. Foi a prova que eu estava mais tranquilo e calmo, tanto que, tu que acompanhou, eu já saí daqui de Porto Alegre, já deu um monte de problema no meu voo, já deu cara, na sexta-feira antes da prova eu não comi o dia inteiro, porque não deu, o meu trem atrasou, eu não consegui pegar chegar a tempo na retirada do kit não tinha nada para comer, quando eu saí de lá eu fui comer, eu tomei café da manhã no hotel, e eu fui comer de novo às 6 horas da tarde antes de dar um trotinho. Então, e cara, eu fiquei muito tranquilo, tipo assim, muito tranquilo, porque o que eu sabia? Que eu ali eu era só mais um. Eu não ia lutar pelo primeiro lugar, eu não ia lutar pelo primeiro lugar da minha faixa etária, tanto que, tipo assim, eu fui quase 400 na minha faixa etária, eu era só mais um grãozinho de areia naquela galera toda ali. Então, pra que eu vou ficar nervoso? No dia da prova, eu só tenho que fazer o meu melhor. Tipo assim, eu tenho que ir lá e entregar o que eu treinei. É isso que eu tenho que fazer, mas eu não ia ganhar, eu não ia chegar em segundo, não ia faixa etária, não ia fazer nada. E ser só mais um cara cruzando aquela linha de chegada. Então, isso pra mim foi muito importante ter esse sentimento, porque querendo ou não, quando o cara corre uma rústica, o cara vai correr uma provinha, né, aqui no Brasil, o cara vai correr uma prova aqui, onde quer que seja, o cara sempre tem aquela expectativa, bah, se eu correr bem, daqui a um pouco eu chego entre os cinco, bah, se eu correr bem, daqui a pouco eu ganho na minha faixa etária, bah, se eu correr bem, daqui a pouco eu ganho a prova. Mesmo o cara não sendo profissional, se o cara tá num certo nível, o cara tem esse pensamento, e isso te bota uma cobrança muito grande. E aí, naquele momento que eu sabia que não ia mudar em nada a minha colocação, eu não ia brigar por absolutamente nada. Cara, aquilo me deixou muito em paz, muito tranquilo. Eu fui lá e executei a prova, que foi tipo uma prova muito boa, pelo que eu estava treinado, uma prova na qual eu consegui executar exatamente tudo aquilo que eu treinei. Então, assim, eu acho que a nossa cabeça ela também nos prega muitas peças e a derrota nos ensina muito, né? E isso que tu falou sobre premiar todo mundo com medalha de participação na escola também concordo que é um erro bizarro, assim, tipo assim, o nosso maior sonho na oitava série era ganhar dos caras do terceiro ano, era isso. era, era essa a nossa gana, a nossa vontade. E eu acho que isso traz para a vida também, né? Porque se tu acaba não aceitando, não sabendo, o esporte nos ensina muito bem a perder, né? E se tu não sabe perder, daqui a pouco, cara, alguém vai te dizer um não, tu vai ser demitido, tu vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar? Tu vai sentar e vai, sei lá, bater o pé no chão, se jogar no chão? Cara, isso não funciona. Funciona quando tu é criança até certo ponto, depois não funciona mais. Então, assim, tu tem que ter esse aprendizado na tua vida, eu acho que é bem importante. Exato. A gente sempre tem, né, algumas derrotas, alguns momentos que a gente fica marcado. Deixa eu te perguntar qual que é a tua derrota mais marcante que tu lembra hoje e pensa, putz, cara, aquela doeu. E talvez nem seja uma derrota, mas assim, um momento difícil, né, que tu passou aí. Cara, pra mim, a pior prova em questão de sentimento, assim, que eu tenho até hoje, é uma prova que ela foi alheia à minha vontade que aconteceu. Até já contei isso num podcast que eu participei dessa história, mas não do que eu senti naquele momento, assim. Para mim foi uma das piores sensações, assim. Isso lá em 2010, 11, por aí. Eu tava vindo numa evolução, assim, tava correndo melhorzinho, assim, tava conseguindo já chegar perto dos 16 ali, tava chegando, né, daqui a pouco brigando para baixar dos 16, tava numa crescente legal, assim, tava começando, né, no esporte, tava ali 2, 3 anos de treinamento, tava vindo bem, assim. E teve uma prova da Track and Field, aqui em Porto Alegre, que largava no Shopping Guatemi. No mesmo percurso eu corri a prova aí no último final de semana, um percurso muito parecido com aquele. E só largava na parte de cima. Cara, e tinha uns caras ali que eu admirava muito, assim, uns caras que eu sabia que eram muito melhores do que eu, só que eu admirava e eu queria, quem tu disse, assim, eu queria muito ganhar daqueles caras. Eu queria muito ganhar daqueles caras. E, cara, quando a prova largou, eu tava me sentindo muito bem, eu tava muito bem treinado, assim. E quando a prova largou, nos primeiros, sei lá, 400 metros de prova, a moto entrou pro lado errado. A moto entrou para a direita e a moto tinha que entrar para a esquerda. Eu sabia o percurso porque eu estava trabalhando também na prova, tipo assim, prestando assessoria. Os staffs ali eram nossos e tal, então eu sabia mais ou menos o que eu tinha trabalhado na entrega do kit, então eu sabia como é que era o percurso da prova. E cara, quando o cara dobrou pro lado errado, eu me desesperei. E aí
ali o trabalho veio em primeiro lugar antes do atleta. E aí eu subi no cordão da calçada e chamei todo mundo. Meu, volta, volta que é pra cá, volta que é pra cá, volta que é pra cá. E a galera voltou. E eu fiquei ali parado, sei lá, 3, 4, 5, 10 segundos. Não sei quanto tempo eu fiquei parado ali, chamando a galera pra. Daí o motoqueiro endireitou e foi. E, cara, aquilo ali me tirou da prova, né? Tipo assim, eu fiquei fora da prova, assim. E aí, quando a prova retomou, era uma subidinha, assim. Cara, eu fiz muita força, porque os guris estavam já bem na frente, assim, né? Os primeiros colocados. E eu fiz muita, muita força. E tinha o Leandro, que era um cara que corria super bem aqui, aqui em Porto Alegre. E o Leandro. Daqui a pouco, cara, lá pelo quilômetro 3, eu encostei no Leandro. Encostei no Leandro e falei, cara, hoje eu não vou perder. Eu não vou perder pro Leandro, eu vou ganhar do Leandro. Cara, eu vou ganhar do Leandro. Meu Deus, hoje eu vou ganhar do Leandro. E, cara, fazendo força e sentindo que o corpo tava respondendo. E, cara, ali no. Claro, do 4 pro 4,5, mais ou menos, assim, quando a gente entrou no Iguatemi de novo, assim, na ruazinha do Iguatemi, o meu corpo simplesmente fez assim, ó. Tudo aquilo que eu tinha feito de força no começo para conseguir buscar os caras, o meu corpo cobrou ali naquele momento. E eu vi o Leandro se distanciando assim, eu falei, putz, eu não vou conseguir, cara, não vou conseguir. E aí quando faltava tipo uns 400, 500 metros para chegar, eu escutei uns passos atrás de mim, tchá, 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 tchá. Eu olhei para trás e vi o cara de Nova Petrópolis, o Gerson, vinha atrás de mim assim, daí passou por mim como se eu estivesse caminhando, cara, e me passou também. E aí, tipo, daí eu acabei ficando em terceiro, o Picarelli foi quarto nessa prova, chegou um pouquinho atrás de mim ali, e tipo, era só para os 3 primeiros do pódio, ainda acabei subindo no pódio e tal. Mas, tipo, foi uma derrota horrível, porque, tipo, foi uma coisa que eu não. Que eu acho que se fosse diferente, talvez eu tivesse corrido muito bem naquela prova, talvez tivesse corrido tipo, uma baita marca aquele dia, num percurso difícil. Talvez tivesse ganhado a prova, talvez tivesse ficado em segundo, mas tudo aconteceu e eu não. E até hoje, assim, eu fico pensando o que teria sido, o que poderia ter sido diferente aquele dia, caso o motoqueiro não pegasse pro lado errado, ou caso eu não tivesse trabalhando na prova e daí eu não ia dar bola pro motoqueiro, entendeu? E tipo, eu não sei o que ia acontecer, mas é uma derrota que me dói muito, assim, até hoje. Pois é, bacana. Bacana não, né, mas com certeza. Ah, sempre traz um aprendizado, né? Essas experiências e deixam marcas. Mas é ruim, né, quando acontece isso do motoqueiro. Eu tive ano passado, né, uma experiência também que a prova meio raiz, quem puxava eram alguns ciclistas. Então não era nenhum motoqueiro. Eram uns 3, 4 ciclistas que eles iam nos guiar e eram 5 quilômetros. Na verdade tinha 21 e os 5, acho que 10 não tinha. E aí largou o 21 antes e os 5, na hora de largada, o organizador falou: Ó, pessoal, os ciclistas sabem aonde vai retornar, vocês sigam eles e né, os primeiros vão retornar e o resto do pessoal retorna junto. Beleza. Largou a prova e, cara, na subida, eu passava os ciclistas, eles morrendo aqui, e eu falava pra eles: vamos, 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 vamos. Ficava assim pro ciclista: vamos, cara, porra, vamos, vamos, vamos. E aí o ciclista dando a vida e tal, uns 2, 3 puxando e tal. E na subida eu passava, na descida eles me passavam. Tá, foi, 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 foi. No 2,5, né? Em tese tinha que retornar a prova, era uma reta e 5 quilômetros, então não tinha muito o que fazer. Cara, 2,5 ciclistas conversando, tocaram reto. Daí eu, né? Pô, eles sabem, né? Vou fazer o quê? Tá, 2,700. Daí eu falei pra um, cara, não tinha que ter voltado. Não, 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 é lá na caixa d'água. Beleza. Meu, deu 3, nada dos ciclistas voltar. Eu ia, né, cara, 6 quilômetros, era 5 essa prova. Cara, deu 6, 6 e pouco, quando vê, 6,5, uma viatura da polícia fechando a rua. Acabava ali. E aí eu falei, cara, não é possível. Daí eu tinha uns staff ali junto com a polícia, falaram assim: não, o retorno do 5 era lá atrás, lá não sei aonde. Eu, não, cara, não acredito. E aí já falei pro ciclista, cara, vocês, né, o que vocês estão fazendo? Pô, vocês erraram vocês não sabem nem, foram contratados pra fazer o retorno, vocês não sabem nem onde retornar. Os cara, não, e daí já, cara, de 4 ciclistas já 3 sumiram, 3 desapareceram. E um veio junto, e daí eu falei pro cara, tu vai junto comigo,
até a chegada e tu vai agora bancar que vocês que erraram. Porque, cara, tinha eu e mais dois na frente, que a princípio nós ia chegar, né? Íamos ser os vencedores. E aí, nisso o cara falou: não, não, eu vou lá e falo que nós que erramos. E foi. Daí, cara, na volta, pá, eu dei a vida. Eu falei: meu, quem sabe ainda eu possa vencer a prova capaz. Aí corri. Eu acho que deu assim 18 minutos e pouco. Eu cheguei. E aí já tinha chegado os primeiros, né, em tese. E aí o pessoal que nos conhece falou: ué, né? Quando chegou os primeiros, vocês não estavam, não sabia o que tinha acontecido. Enfim, daí foi a confusão e o organizador ainda na chegada quis bancar. Não, não, vocês estão errados. Eu falei, cara, vocês não têm uma placa de retorno, o staff não sabia, não tinha ninguém no 2,5. Assim, a culpa é nossa, do atleta. Aí, enfim, aí eles premiaram, né, os 5 que chegaram na frente e os 5 que estavam no retorno na frente foram premiados, porque tinha premiação em dinheiro, então, no fim, a gente poderia ser prejudicado, mas essa é uma história que na hora, cara, tu não sabe nem o que fazer, assim, porque não tem, né? Tipo assim, corri 1 quilômetro e pouco a mais que os outros e por culpa exclusiva da prova. E no fim ainda, né, foi minimizado ali com a premiação, mas foi uma experiência que eu nunca tinha passado, né, de quem tá puxando a prova errar, né? A gente às vezes o Paulinho já correu uma prova, né, na Serra Gaúcha, que às vezes os staffs eles são Foi poucas esses dias, pessoas. inclusive. Foi domingo, foi sábado. Os staffs aqui eles fazem Não, era a setinha, como é que era? Era a setinha apontando pra lá e a mão deles falando pra lá, vamos pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. à noite, uma prova à noite com os staffs um tanto quanto sem vontade. E com o Então, trânsito aberto, né? com o trânsito aberto, também são provas, às vezes, do interior que, além de correr, tem inúmeros outros desafios. Né? Não, e o pior é que eu tava inscrito, né? Eu só não corri porque eles tiraram o dinheiro, né? Então, eu me inscrevi aqui Tava durante inscrito. este podcast ainda, não sei que episódio que era, nós tava conversando sobre essa Sim. prova, eu me inscrevi, e aí eu não fui porque, eu não vou lá passar um final de semana na Serra Gaúcha, e eu tava com muitas provas, né, acumuladas na sequência, eu tava cansado, e vou dizer até pra, de repente, puxar um outro assunto aqui, mas espera só um pouquinho, tu não falou da tua pior derrota. A minha, acho que até pensando, assim, a mais doída, assim, com o sentimento que levou alguns dias pra recuperar foi esse JASC, sabe? Que tem derrotas, assim, que dói muito, cara. Porque aquela prova que eu perdi na chegada, na milha, né, que foi, foi a primeira prova em cenário internacional, assim, que eu fui competitivo. Então, de estar lá e de ter sido segundo, mesmo perdendo na linha de chegada, mesmo perdendo uma viagem para Nova York, porque o campeão daquela prova foi correr a milha de Nova York. Mesmo assim, eu tenho lembranças boas dessa prova porque me ensinou muito. Eu corri bem a prova, fui competitivo, foi minha primeira prova internacional. Foi a segunda prova internacional. Eu tinha ido para o Sul-Americano adulto em Lima, e aí depois eu fui para essa prova em Santiago, mas eu tive um tratamento muito legal lá com os organizadores. Me senti muito bem tratado, assim, uma das primeiras vezes assim que eu senti, caraca, vale a pena isso, ser atleta, tem um reconhecimento. Então essa derrota não foi um negócio assim tão, foi meio engraçado pra mim, sabe? Tipo, putz, olha isso, cara, perdi no peito na chegada, assim, Eu não não foi tenho mais algo que eu aquele fiquei, vídeo. não foi algo que eu fiquei triste, assim, tipo, ai meu Deus, pô, mas claro, mas me trouxe muito aprendizado em provas competitivas, não ficar olhando para trás, não ficar soltando, assim, de dar o máximo até o final. Mas a que mais me doeu, pensando agora, eu acho que foi o Jasco, assim. Teve um Sul-Americano em 2023 que eu perdi na chegada, mas também, talvez não tanto, mas o Jasco eu acho que é uma mudança um pouco o Jasco 2021 é uma mudança um pouco de atitude minha, assim, de entender, né, que, cara, mesmo o favorito, mesmo com marcas muito excelentes, tem que ganhar a prova, tem que correr inteligente, tem que entrar com bastante humildade, sabendo que os outros atletas também treinaram, que os outros atletas às vezes querem ganhar de você, e isso
é importante entrar na prova, independente de quem esteja, com bastante seriedade e fazer o que tem que ser feito, né? Correr de uma forma inteligente. Aquela vez, eu acho que também por falta um pouco de maturidade, né, era muito assim, já ganhou, já bateu os recordes, e acabou que eu não venci nenhuma das provas, mesmo sendo favorito. E aí depois, por isso que eu digo assim que foi muito marcante, porque em 2021 foi essa prova do JASC, né, dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que eu fui segundo tanto no 800 quanto no 1500. E aí depois, 2022, 2023, 2024, eu não perdi, né, o 800 e 1500. Eu venci as 6, né, consecutivas. Então, hoje, né, no 800 e 1500 desde 2022, eu ganho essas provas aí, sempre entrando com seriedade, sempre, né, respeitando, né, os adversários. Não que eu não respeitasse, mas assim, é uma atitude diferente e isso foi um divisor na minha carreira. Foi uma derrota que doeu muito, assim, na época. Tipo, putz, é um negócio que às vezes tu cruza a linha, tu não acredita que aconteceu aquilo e a vida que segue, né, cara? É tipo assim, chegar em casa segunda e treinar. Você não tem o que fazer. Tipo, vou chorar, Cara, tem que treinar e bola pra frente, virar a página. É muito difícil mentalmente, às vezes tu fica dias pra baixo, assim, putz, voltando, sabe? Voltando muito aquilo ali, fala assim, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse ali naquela reta, mexido, Uhum. ali aberto, corrida atrás ali e tal, mas assim, não tem, né? Não tem como voltar. Mas é importante, né? Eu acho que isso são coisas que o esporte ensina muito, né? Algumas derrotas assim, às vezes a gente vê, cara, uma lesão, às vezes ensina bastante, tu repensar muitas coisas. Mas são coisas que, quando a gente dá a volta por cima, né? Igual no meu caso ali, pude voltar para essa competição, vencer durante 3 anos consecutivos, a gente vê que o quão maravilhoso, né? É isso que a gente faz, o esporte, que a gente consegue dar, fazer esse retorno e foi assim, é uma dos episódios bem marcantes, assim, da minha carreira, embora talvez não a competição mais importante, longe dela, mas foi a que me trouxe outra visão do um todo, sabe? Sim, eu lembro das duas provas, tirando toda a zoeira que a primeira opção ali ela ela gerou depois, né? Todos os memes que ela gerou internos, que ela gerou essa derrota. Tipo assim, eu fiquei muito triste quando aconteceu, fiquei muito, muito triste, assim, porque tipo, tava torcendo muito, assim, né? Tipo, tava vibrando já com a vitória, eu acho que da mesma forma que tu e o cara vê. E aí, essa vez foi dolorido e a dos Jogos Abertos também, tipo assim, foi uma coisa bem chocante, assim, no momento, mas também aquilo que a gente disse antes, né? O aprendizado, a gente aprende a, a, a melhorar, né? A ser melhor com as derrotas. Elas ensinam muito mais pra gente do que, por vezes, as vitórias. E eu não faço a menor ideia do que eu queria trazer antes de eu te provocar para chamar a tua pior derrota. Não lembro, realmente já me fugiu o que eu queria falar. Mas eu acho que a gente não disse, né, nos outros episódios aqui, e talvez se for, acho que foi anunciado essa semana. O que tu achou do anúncio da Maratona de Nova York? Que vão botar os dois vovô para correr. Pois é, né? Até tu me mandou, eu nem falei sobre isso, mas pra mim é muito mais hoje uma questão de marketing do que qualquer outra coisa, né? Infelizmente, né? Porque cara, a gente sempre quis ver, né, um duelo de ambos no auge, a gente infelizmente na maratona não conseguiu ver um duelo assim até o final de ambos. Na pista a gente conseguiu, né? O Kipchoge novinho e o Bekele no seu auge, quando bateu os recordes mundiais, e o Kipchoge ali lutando, 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 normalmente perdendo pro Bekele. Mas hoje acho que é mais uma questão de marketing total, né? De dois vovôs, né? Com todo respeito. Mas no final de carreira, que acontece com todo mundo, né? É algo que uma hora vai chegar. Mas é bacana, né? Só de ter eles dois, eu, se fosse participar da prova, faria de tudo pra conseguir chegar perto de um deles, sabe? Tirar uma foto, porque são lendas do atletismo, que hoje, né, existem outros atletas melhores, mas. é, são duas lendas, assim, um pouco diferentes, porque o Bekele, uma lenda
que embora tenha uma marca relevante na maratona, mas que teve feitos muito mais antigos, né? 2004, 2000 por ali, né? Que bateu os recordes mundiais. Pô, era quase invencível na pista. E o Kipchoge, né? Que teve essa migração para maratona e ficou também anos, anos, anos sem perder, bicampeão olímpico, algo para poucos na maratona. São duas lendas em estágios diferentes e que hoje se encontram no final de carreira. E assim, é difícil colocar um maior que o outro, né? Porque, como eu disse, não são as mesmas provas que eles se destacaram, mas para a prova agrega muito, né? Principalmente numa como vender a prova, como trazer pessoas para assistir. Não sei se vai ser a despedida de algum deles ou não. E mesmo assim quando se fala em Bekele e Kipchoge talvez um pouco mais, né, hoje pela essa nova geração. Nova geração, eu digo das pessoas que estão vindo para a corrida conhecer muito mais ele. Porém, o Bekele, né, tem uma história fantástica e a gente, quando vi ele correr na pista, até ver os vídeos hoje é algo, a leveza que ele corria, né, era muito bonito de ver e os recordes mundiais que hoje foram batidos, mas que a gente lembra até hoje o quão fantástico foram aquelas marcas naquela época que não tinha toda essa tecnologia, não tinha sapatilhas tecnológicas, o cara corria absurdamente e a gente vai lembrar deles, né? Para sempre aí, nossa geração, sem dúvida nenhuma. Exatamente, exatamente. Eu acho que concordo com tudo. Eu sempre brinco, né, que o Bekele é o maior corredor de todos os tempos, desculpa, Haile, e o Kipchoge é o maior maratonista de todos os tempos. Uh, e, e assim, eu acho que é legal assim para o evento, eu acho que é legal como marketing. Eu acho que Nova York é uma prova teoricamente mais dura, né? Uma prova com uma altimetria um pouco maior do que a maioria das majors, e ela traz um pouco mais de competitividade por vezes, os tempos, né, de vitória são um pouco mais altos, né? Então, daqui a pouco, uma prova mais estudada, a gente pode, daqui a pouco, não estou dizendo que eles vão brigar para vencer, porque eu acho isso muito, muito quase impossível deles brigarem pelo pódio ali, pelas primeiras colocações, mas eu acho que numa prova um pouco mais estudada, um pouco mais tática, a gente vai ver eles correndo no bolo ali, pelo menos um pouco do tempo da prova ali, vai ver eles correndo junto com os primeiros colocados ali. Isso é legal, porque isso se o Bekele também não se machucar na semana da competição, como já aconteceu umas centenas de vezes, né? Mas eu acho que, tipo, acho que é bem legal e talvez até trazendo esse tema de Bekele e a e a maior derrota da minha vida, talvez eu possa acrescentar essa derrota que foi depois da Maratona de Valência, que o Bekele passou do meu lado, na minha frente, assim, ele passou assim, eu tava sentado jogado, assim, num negócio, assim, e ele passou do meu lado, ele correu a prova também, e eu tava sem celular, eu tava sem nada ali. E, tipo assim, eu teria me arrastado, eu teria pedido uma foto, mas eu não consegui, porque eu não tinha nenhum celular, não tinha nada. Então, isso foi uma grande derrota. Talvez eu nunca mais passe perto do Bekele na minha vida. E eu perdi a oportunidade de ter uma foto, mas eu guardei a imagem na memória, assim. E ele é realmente muito pequeno. Não, exatamente, cara. Pô, esses momentos. Saiu um vídeo essa semana do Kipchoge correndo, não sei que prova, em que ele tá retornando e o pessoal, né, o público geral, tá indo, assim, tá dividida a rua em duas. Cara, o pessoal para de correr e todo mundo saca o celular, assim, e começa a tirar foto. Assim, provavelmente estão correndo a maratona e todos começam a fotografar, e eu pensei, cara, provavelmente faria o mesmo se eu estivesse correndo ali mais tranquilo, porque é uma lenda, né? Que teve seu momento, que foi invencível, que marcou. E os brasileiros, né, que tiveram na Olimpíada do Rio, tiveram o privilégio de ver ele vencer, né? Uma baita prova, 2:08 no Rio. É uma marca que é a mais rápida, né? Corrida Sim, no Brasil é. no Brasil. Então, o Kipchoge correu no Brasil e venceu uma grande maratona no Rio de Janeiro em 2016. Exatamente, exatamente. A gente falando de grandes maratonas, de grandes meias maratonas, o que tu achou da declaração do Kegelcha, que não conseguiu, né, bater o recorde mundial na meia maratona de Valência, mas antes da prova ele largou, né?
Correr nos 56 minutos, se me derem um carro também na minha frente, eu corro. Pois é, né, esse recorde até hoje não foi validado. A gente tá com essa dúvida aí se vai ser validado ou não, é uma polêmica muito grande. Mas, cara, o Kejelcha venceu, né, a meia de Valência, mas o que marcou bastante nesse evento foi a performance do sueco. Ele bateu o recorde europeu, 58,41. Uhum. Muito, muito, muito forte. Um cara que foi bronze no Mundial agora nos 10 mil metros. E mostra que, cara, o europeu, ele tá, né, brigando muito com os africanos. E eu até ouvi algum conteúdo essa semana de um treinador antigo espanhol. Estavam questionando ele sobre a questão do método dos noruegueses. E eu concordo muito com ele. Ele falou, cara, esse método dos noruegueses é algo que é aplicado há muito e muito e muito tempo. A questão é que hoje, com os noruegueses, está tendo, né, um baita de um marketing, um baita de um conteúdo, tem série deles, que as pessoas conseguem ter a percepção melhor, né, de como é esse treinamento, mas isso é usado há muito tempo. Isso é usado há muito tempo. E aí ele fala, a questão principal é que, né, hoje ali os noruegueses que têm esse conteúdo, eles têm muito tempo para fazer isso, né? Então, eles têm tempo para rodar 2 turnos todos os dias, eles fazem bastante volume, eles conseguem recuperar coisas que muita gente às vezes não tem esse tempo disponível. Mas ele falando, né, que não é uma novidade essa questão de 80% leve, 20% forte. É algo que está sendo aplicado lá. É óbvio que hoje tem controle maior de, de lactato, questão, né, a tecnologia ajuda a ter uma percepção melhor ali quando chega lá no topo, mas não é nada novo. Eu acho que o treinamento, muita coisa, né? Hoje a gente vê que as pessoas acham que é algo novo, revolucionário, mas quando vê é algo que é aplicado há muito, muito, muito tempo. Só a forma, às vezes a palavra bonita, ela é mudada e as pessoas veem isso como uma inovação. Nos anos 90, ali início dos anos 90, a gente teve diversos brasileiros que foram para a Itália, né? Saíram aqui, foram treinar na Itália durante o início dos anos 90, final dos anos 80 ali. E aí eu cito aí o Diamantino, o Moacir Marconi, Coquinho, o Arthur Castro, esses caras todos eles foram, né, dentre outros, assim, eles foram treinar na Itália. E conversando com alguns deles, eles se disseram que lá nos anos 80, final dos anos 80, eles já tinham um controle de frequência cardíaca muito interessante e um controle de lactato também já muito interessante. Claro que não da maneira que a gente tem hoje, de uma maneira, cara, em tempo real ali, né? Porque o cara tá na beira da pista ali com a fitinha e com o lactímetro já fazendo o exame de lactato no momento que o cara termina o tiro, mas eles tinham muito controle de lactato em laboratório. Eles tiravam, né? Faziam no início da temporada todos os testes e a partir daqueles testes ali, eles utilizavam, né, periodizavam as suas temporadas de acordo com aquilo ali. Treinavam muito mais leve também, por muito mais tempo leve, treinavam 2 períodos também, vislumbrando assim maior parte de descanso. Isso é muito legal que ele fala no vídeo, né? Esse vídeo aí dele falando assim: os caras têm tempo para descansar. O ser humano normal não tem tempo para descansar que nem eles têm. Então é simples, eles têm tempo para treinar, têm tempo para descansar, têm tempo para se dedicar. Então é uma coisa não é simples, logicamente, né? Mas assim, é uma coisa que já se usa há bastante tempo, assim, que nem tu falou, eu acho bem interessante isso, assim. E na questão do treinamento, essa semana também saiu uma notícia bem, para mim, um pouco estranha, na verdade, que o Niekerk abandonou as provas de 400 metros, depois daquela baita última perna que ele fez no Mundial, ele vai se dedicar para as provas de 100 e 200 metros. Então, eu não entendi nada. Eu acho que o 100 e 200 exige muito mais, né, de velocidade, de explosão, uh, daqui a pouco um pouco mais de lesão, porque ele é um pouco mais velho já também. Mas, né, segundo a notícia que nós tivemos aí, ele abandonou os 400 metros e vai se dedicar totalmente para o 100 e para o 200. Ele que é o único cara na história que abaixo de 10 no 100, abaixo de 20 nos 200, abaixo de 31 no 300 e abaixo de 44 no 400, sendo o recordista mundial, né? Então, com 43,26. Então, assim, eu achei uma notícia bem chocante, assim, do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de atleta de alta performance, que geralmente a gente vai das curtas para as mais longas, não das mais longas para as mais curtas no final da carreira, né?
Exato. Vamos ver, né, o que nos reserva. A gente teve bastante mudanças anunciadas esse ano, né? Além dele, a Fink Ball falando que vai migrar para 800. Tenho minhas dúvidas o quanto ela pode correr, sabe? Eu acho que não é tão simples assim, porque as pessoas fazem muita conta, né? Ah, porque imagina, ela corre 49 no raso, então ela pode passar tanto, vai passar 56 no 800 a primeira volta, vai ter uma sobra muito grande, mas assim, é outro metabolismo, é outro treinamento, né? Ela tem a vantagem dela ser mais magra, mais, né, esguia um padrão mais de uma 800ista, mas mesmo assim, eu acho que não é assim de chegar no 800 e já tá brigando com as melhores do mundo. Acho que tem um trabalho a ser feito. Então vai ser interessante a temporada que vem, porque nós não temos nada muito relevante. Eu acho que vai ser uma Sim. temporada de os atletas fazer testes, né? Sair um pouco das provas deles. O Ray Benjamin falou, né, que vai correr o, o 200 e o Uhum. Alisson já deu até o Alisson deu uma manifestação dizendo, isso aí é o ano que vem, não vai migrar, né? Tipo, para os Jogos Sim. Olímpicos de Los Angeles, para o Mundial. Isso é algo que ele vai fazer um teste, porque ano que vem é um ano mais morto e provavelmente corro 200, né? Para não ficar tanto no 400 com barreira, mas não vai ser, largou do 400 com barreira. Então são algumas performances que a gente vai ficar de olho ano que vem e vai ser bem interessante para a gente entender, né, o quanto esses especialistas numa prova se destacam em outras provas, se é tão o talento deles é tão grande que eles vão conseguir ou talvez não. Mas é difícil, né? É muito difícil. A gente vê às vezes quando um atleta de uma prova migra para outra, não é tão simples assim, porque tem especialistas naquelas provas e o treinamento também muda muito, tem a questão adaptativa. Vamos ver. Interessante o que nos reserva pro ano que vem, né? A gente pode falar no próximo episódio, a gente tá fechando uma hora, que a World Athletics, né, lançou agora um campeonato na esteira. Então, algo um pouquinho peculiar. Vamos ver aqui nos reserva, mas eu não consegui ler os detalhes ainda de como vai funcionar, mas um pouco estranho, né? O campeonato na esteira, que tem que fazer, né, os testes ali, né? As provas numa determinada marca. Enfim, vamos ver o que nos reserva aí para o ano que vem. Inclusive eu ia, quando tu falou que estava encerrando, eu ia falar que eu ia te provocar com mais dois assuntos aqui, que talvez a gente pudesse trazer pro ano que vem, nesses últimos 2 minutos que a gente tem ainda. Mas um deles era esse, justamente esse da esteira. Pelo que eu vi, é, vai ser de uma marca, né? Agora não lembro o nome da marca, Globo ou alguma coisa, eu acho que é. Essas esteiras vão ser totalmente aferidas e tu pode usar elas no mundo inteiro. Então vão ter etapas regionais, nacionais, continentais, mundiais e tem um prêmio de US$ 100.000 nesse campeonato mundial. São provas de 5 quilômetros na esteira. Então é mais ou menos tipo, vai ser meio que para ter uma inclusão meio de esportes, assim, eles querem trazer meio que o esportes para dentro da World Athletics, para dentro do atletismo, e eu acho válido. Eu sinceramente, tipo assim, não é uma coisa que me atrai, não iria assistir alguém correr 5.000 na esteira, não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que talvez eu possa mudar de ideia quando as coisas acontecerem, daqui a pouco um show de luzes, DJs, alguma coisa assim nesse sentido, assim, que façam um baita show, alguma coisa assim que tragam, né, a pessoa pro. Imagina daqui a pouco os caras estão correndo 5 km na esteira com um show do YouTube no fundo, assim, tocando num palco, sei lá, com um show de alguém, não sei porque eu falei YouTube também, mas eu acho que pode ser uma coisa que pode chamar a atenção das pessoas, Aí o Tilton mas não é uma entregou a coisa que. idade, né? Eu não quis falar meus artistas preferidos, eu ia falar com o show da Shakira no fundo, mas aí daqui a pouco as pessoas podem pensar alguma coisa a meu respeito. E aí eu, eu, eu acho que pode ser legal, assim, pelo entretenimento, mas não é uma coisa que me atrai de maneira nenhuma. Uma prova mundial de esteira não é uma coisa que. Acho que faz uns 15 anos que eu não subo numa esteira, inclusive. Mas tem gente que gosta, tem gente que curte pra caramba. Tem prova de 24 horas na esteira, tem prova de 12 horas na esteira, que é uma coisa já tradicional. Então daqui a pouco tragam, né? Traga mais gente. Quanto mais gente estiver assistindo, quanto mais prova, quanto tiver mais coisas sobre atletismo, eu vou estar acompanhando, eu vou estar gostando e mais divulgação tem para o nosso esporte. É isso aí. Acho que E, e eu só queria por trazer mais uma hoje. provocação antes de entregar, Diga, de, diga, de, diga. de terminar o programa.
Tu acha, qual a tua opinião? E pode ser em curtas palavras, só para fechar essa 1 horinha aqui. Tu acredita realmente que o Noah Lyles entrou na cabeça da NBA? Ou que ou que foi apenas uma coincidência do Oklahoma City Thunder ter subido da sua plaquinha lá e ter feito o seu anel de campeão mundial com escrito apenas NBA Champions. Pela primeira vez na história, eles colocaram NBA Champions e não World Champions. Com certeza, né? Com certeza sentiram. Então o Noah Lyles modificou a cultura esportiva americana por causa de uma declaração que ele deu no Campeonato Mundial de Atletismo. Isso é bem interessante, mostra bastante a força que o atletismo tem perante os outros esportes, né? E que um cara polêmico como o Noah Lyles pode modificar alguns pensamentos também. Eu achei bem legal. Já voto para Noah Lyles para presidente da World Athletics. É isso. Mas, dito isto, o Paulinho vai mostrar pra vocês hoje que ele adorou tanto as unhas pintadas que ele segue com elas. Ou ele fez de novo, né? Não sei. Não, Se só não vocês tirei ainda. quiserem a manicure, o Paulinho tem um cupom de 10%, tá? Eu vou dizer um negócio só para finalizar, então, já que você está tirando sarro da minha cara. Eu tive 2 ofertas, não uma, eu tive 2 ofertas de nail designers que entraram em contato comigo para eu divulgar as marcas de esmalte delas. 2 pessoas, 2 ofertas de nail designer. Eu acho que é uma coisa que eu vou manter para minha vida, então não vou me comprometer com as nail designers, mas tive 2 propostas para este podcast aqui, esse tão maravilhoso podcast, nunca teve uma proposta de patrocínio. Agora, para as minhas unhas, tivemos 2 propostas de patrocínio já. Esse corte eu vou mandar pros teus primos, que eles são bem tranquilos quanto a isso. Então, saindo desse episódio, eu vou pegar esse corte e mandar pra eles. E aí eu não vou poder aqui mandar os áudios, que provavelmente eles me mandem de retorno. Mas, dito isso, para evitar maiores polêmicas, a gente semana que vem tá de volta, né? E muito treino, seguimos aí os objetivos. Eu ainda tenho um objetivo aí final do ano, coloquei agora como meta, vamos ver o que acontece. Eu sei o que é, hein? E eu tendo essa informação. Só direi depois de acontecer. e vamos nos falando. Obrigado a todos. A gente hoje esqueceu, né, de ler os comentários, se tiveram comentários dos episódios passados, Exatamente. mas no episódio que vem a gente lê daí dos últimos, deste e do passado. E aí a gente faz uma manifestação também dos nossos ouvintes assíduos que sempre estão aí nos contatando depois dos episódios e compartilhando no Instagram. Mas é isso. Valeu! Quem acompanhou até aqui, um grande abraço. Abraço, até mais. Falou!